Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, a paz eterna de Cristo. Estamos mais uma vez agora examinando a palavra de Deus, abrindo nossas Bíblias para examinar a palavra de Deus, crescermos mais em graça. E hoje nós temos um tema importante sobre a honestidade de Deus. Se Deus, Ele na verdade é Deus, como Ele falava na forma humana? Como podia falar como Deus e falar como homem, sem que não houvesse uma divisão, como um Deus Filho e um Deus Pai, como um Filho Eterno? Como podia então acontecer essas questões que rolam às vezes na nossa cabeça? Jesus é Deus, mas pode sentir medo, dor, abandono e até gritar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Como isso é possível sem dividir Deus em duas pessoas? Em Filipenses capítulo 2, 6 a 8, Paulo diz que aquele que estava em forma de Deus assumiu forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Mas, se ele é o único Deus, por que ora a Deus? Por que ele chama de Deus de Pai? Havia dois pais, por acaso? Por que ele se submete? Por que ele chora? Por que ele sente angústia? E parece falar como homem. Ora a Deus. Se você já se perguntou se havia dois pais no céu, se o filho foi realmente abandonado na cruz, ou como conciliar o clamor humano de Jesus com a plenitude de sua divindade, então esse estudo é para você. Isto mesmo. Este ensino pode mudar a forma como você enxerga a Jesus Cristo, aquele que estava entre os discípulos. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, eu vou deixar na descrição do vídeo outros estudos que vão se relacionar com este mesmo que nós vamos examinar a palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like também, isso é importante para o engajamento do canal. No dia a dia, a pessoa lida com o contraste interno o tempo todo. Nós, seres humanos que estou falando, nós sentimos vontade de fazer o certo, mas nós sentimos cansaço, nós sentimos desejo de obedecer, nós podemos sentir abandono ou sensação de abandono em certas crises. Agora, quando lemos os evangelhos, lá nós estamos vendo Jesus orando. Nós podemos ver Jesus Cristo chorando. Nós podemos constatar também Jesus Cristo gritando na cruz, como está escrito. Nós também podemos constatar Jesus Cristo ali dizendo que não veio fazer a própria vontade, mas a vontade do seu Pai. Nós constatamos também Jesus Cristo chamando Deus de Pai. E isto levanta a pergunta: se Ele é Deus, quem é esse outro com quem Ele falava?
quem é este? Por exemplo, em João, capítulo 6, e versículo 38. João capítulo 6, versículo 38, nos diz o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Será que havia dois deuses? Um Deus Filho, fazendo a vontade do Deus Pai? Se isso não é entendido, surgem dois problemas práticos. Se isso não for resolvido, se não for chegado a uma conclusão de entendimento. Ou a pessoa imagina dois deuses, ou se duas pessoas em Deus, como ensina a doutrina da Trindade, quebrando assim o monoteísmo bíblico, do que se trata de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Isaías também 43:10, que diz que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum haverá. Ou então a pessoa imagina que Jesus não era homem de verdade, mas um Deus fingindo dor, o que esvazia a manifestação de Deus. Portanto, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, é o texto-chave para alinhar tudo isso. Vamos ler primeiramente Filipenses capítulo 2, 6 a 8. Filipenses 2, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos ler mais. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, ou seja, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o texto-chave para alinhar tudo isso. Ele mostra como o único Deus se manifestou em carne. Viveu viveu uma obediência humana real, sem deixar de ser Deus em nenhum momento. Portanto, Paulo começa dizendo que Jesus Cristo, existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a que devia se apegar. É o que diz o versículo 6 de Filipenses. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que isso significa? O que esse versículo tem a nos esclarecer sobre Deus na forma humana? Vamos lá. Tomar forma de Deus, isso significa uma condição real de Deus, não uma aparência temporária. Ele é o mesmo de João, capítulo 1, versículo 1. É o que nos diz aqui. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É simples assim. Ou seja, é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Porque o Verbo, na verdade, em si, era a palavra de Deus. E a palavra de Deus não constitui outro Deus. Era Deus mesmo, é o que diz o versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Ou seja, antes de qualquer humilhação na carne, que a Bíblia fala que ele se humilhou-se a si mesmo, nós lemos em Filipenses. Portanto, antes de qualquer humilhação, ele já era Deus. E não deixou de ser quando ele se manifestou na carne. A Bíblia diz que em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que toda a plenitude da divindade habitava nele. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Toda a plenitude da divindade habitava nele. Ou seja, tudo que era Deus estava em Jesus Cristo. É como Isaías profetizou. Antes dele, nenhum Deus se formou. E depois dele, nenhum haveria. Isaías capítulo 43, versículo 10. Portanto, Filipenses capítulo 2 e o versículo 7 nos diz algo que se relaciona 100% com o que nós estamos falando. Olha o que nos diz. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só. Meu irmão, minha prezada irmã, se a passagem diz que ele quem na verdade? Vamos ver quem é esse ele. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha só. E sem dúvida alguma, ou seja, não é para ter dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado a gente crido no mundo e recebido acima na glória. Portanto, foi Deus. Vamos voltar à nossa passagem de Filipenses 2,7. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Olha o que nos diz. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha a palavra semelhante. A palavra, o que é semelhante, na verdade, é o que é parecido. Você não pode tomar a forma humana de Deus em carne ali como homem, como qualquer um outro homem, 100% homem, não. A palavra 100% não cabe para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era Deus manifestado. Por outro lado, a Bíblia fala que ele era mais sublime do que os céus. A palavra de Deus diz que ele na sua boca não se achou engano. Não cometeu pecado. Mas o homem comum, a Bíblia diz que todos foram encerrados debaixo do pecado. Vamos ver isso, só para nós reforçar isso. Ou seja, Jesus Cristo foi mais sublime do que os céus.
Nós vamos ver isso em Hebreus. Em Hebreus, capítulo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, não é esse. Em Hebreus fala que Jesus Cristo foi mais sublime do que os céus. Em Hebreus, vamos aqui, deixa eu ver que estou caçando aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Olha só. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, olha a palavra aqui, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Qual o homem que pode ser mais sublime que os céus? A não ser apenas Jesus Cristo. A palavra de Deus diz também que Jesus Cristo não pecou e nem na sua boca se achou engano. E qual homem que, na verdade, no tempo da lei, que pecado é uma transgressão da lei, qual que não tinha pecado? Inclusive, a Bíblia diz que toda a raça humana ficou debaixo do pecado. Ou seja, todos pecaram. É o que diz, inclusive, Romanos 3:23. Mas vamos para 1 Pedro capítulo 2, 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Portanto, vamos lá, dando continuidade. Portanto, quando Jesus Cristo quando nós tratamos da humanidade de Jesus Cristo, que é Deus manifestado, nós estamos tratando também com ele como homem, também quando se relacionando às fraquezas humanas. Ele chorava, ou seja, chorou, inclusive João 11:35 diz que Jesus chorou. Ele sentiu sede, em João capítulo 4, nós vemos lá, ele sentiu sede. Então, Jesus Cristo teve fome, Jesus Cristo cansou. Tudo essas questões que se relacionam exatamente com a forma humana. Mas a questão não é essa. Porque nós lá do humano, nós vemos claramente como nós somos e nossas fraquezas. Mas o problema é quando é Jesus Cristo, é que é aplicado também a divindade nele. Aí que leva, às vezes, uma polêmica de as pessoas não entenderem como, na verdade, era aquela situação, que na verdade era Deus manifestado. Então vejamos, nós estamos lendo Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que ele não diz que ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então vejamos, ele se esvaziou, tomando a forma de servo, assumindo semelhança humana. Portanto, por ser semelhante, não quer dizer que era o mesmo. Olha a palavra. Por quê? Porque não era o mesmo. Porque ali era Deus, na verdade, manifestado. Ou seja, não era Deus perdendo sua divindade. Não. Mas Deus adicionando humanidade, se revestindo de carne. João descreve o mesmo movimento da seguinte forma, dizendo, e o verbo se fez carne, que é João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, já diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então foi Deus mesmo que se manifestou. Paulo confirma
Deus foi manifestado em carne. Ou seja, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Portanto, uma só pessoa, um só Deus, com duas naturezas reais. A divina, que é a forma de Deus, que Deus é espírito, invisível, e agora a natureza humana, que era a forma de servo, a forma como homem, como qualquer homem que você vê. Então vejamos que Filipenses, nós estamos estudando Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 a 8. Então Filipenses diz, achado em figura como homem. Entendido, meu prezado irmão, minha prezada irmã? E aí acrescenta, até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quem se humilhou-se a si mesmo? Nós já lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que foi Deus que se manifestou em carne. Amém? Então, humilhou-se a si mesmo. Quem se humilhou-se a si mesmo? Será que foi um Deus Filho? Um Filho eterno? Uma segunda pessoa em Deus? Não. A Bíblia fala claramente que foi Deus ali que se manifestou em carne. Nós já lemos ali em 1 Timóteo 3,16. Nós já lemos em João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Nós já até mesmo vamos ler ainda em João capítulo 14, 7 a 9, que era Deus se manifestado na carne. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele foi obediente, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então vejamos que aqui aparecem 3 pontos decisivos. Humanidade real. Ele é achado como homem, nascido de mulher. É o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Deus, na verdade, como homem, como manifestado como homem, participou de carne e de sangue, como qualquer outro homem que está aqui nesse corpo humano, sendo possuidor de carne e de sangue. Aí vejamos que Hebreus fala claramente isso. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, a questão é, ele participou da carne e do sangue. Participar não é o mesmo que ser. Olha só. Ou seja, Deus participou da carne e sangue. Isto fica claro que em dizer que Deus não era carne e sangue, nunca foi. Deus é espírito. A Bíblia fala em João 4, 24 que Deus é espírito. Portanto, Deus, através da forma humana, ele crescia em sabedoria. Não era, na verdade, Deus crescendo em sabedoria, mas, na verdade, Deus, como homem, a sua parte humana crescia em sabedoria. Deus se fazendo homem, Deus semelhante aos homens, não que ele era, na verdade, igual ao homem, mas, na verdade, em si, ele se fazia semelhante aos homens. Fez.
Por que não era 100% igual ao homem? Porque, na verdade, em si, ele se apoderava da natureza humana, Deus se apoderou da natureza humana, falava como homem, chorava como homem, sentia fome como homem, sentia sede como homem, sentia dor como homem, sentia vontade como nenhum homem. Mas, quando ele queria usar a natureza divina, ele perdoava pecados, ele repreendia o mar, ele dizia que quem via ele, via Deus. Olha só. O João falou que todas as coisas foram feitas por ele. Quem fez todas as coisas? Quem é o Criador, não é Deus? É, portanto ele era Deus. João capítulo 1, versículo 3, né? E também, lá em 1 João 5,20, João afirmou que ele era o único Deus verdadeiro. Olha, essa é a que faz a diferença. Nós vamos entender dentro desse estudo mais e mais como, na verdade, Deus, ele sentia como ele disse, seu relacionamento com o Pai, a humanidade se relacionando com o Pai. O que confunde muitos como duas pessoas. Portanto, a obediência humana de Deus era real. Ele aprendeu, foi até em Lucas 2:22, Lucas capítulo 2, versículo 52. Diz o seguinte, olha, 2:52. E crescia o Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Portanto, Deus, como homem, possuidor de uma natureza humana, ele aprendeu. Mas não Deus aprendendo. Deus como homem, na forma humana. Você tem que entender isso. Porque assim como o homem, ele vai numa escola, ele aprende isso, assim, outro, ou seja, ele sente dor, você chora, ele sente sede, ele sente fome, ele sente cansaço, ele sente vontade. Jesus Cristo também sentiu, como homem. Ou seja, quando ele quis se sentir como homem, ele sentia como homem. Quando ele queria falar como Deus, falava como Deus. Quando ele queria se sentir como... Entendeu? Quando ele voltava, como eu disse, quando ele queria se colocar como estado real de Deus, ele se colocava como ele perdoava pecado, ele expulsou os demônios, na verdade ele acalmou o mar, a tempestade, e assim por diante. Portanto, ele também, ou seja, ele foi obediente. Deus foi obediente. Tudo isso para nos dar o exemplo. Essa é a realidade. Não que Deus precisasse ser obediente, viesse que passou. Não, Deus, na verdade, ele tomou a forma humana, semelhança aos homens, para nos dar o exemplo. E nós temos a passagem na Bíblia que diz que ele, na verdade, nos deu o exemplo, inclusive em 1 Pedro. Vamos ler essa passagem agora. 1 Pedro, capítulo 2, deixa eu ver se é o versículo 23, 24. 2, 24, deixa eu ver aqui. É 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Tudo o que aconteceu para nos dar o exemplo. Amém? Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, uma só pessoa, Deus falando como homem, usando de linguagens, vontades, gritos, como na cruz, mas uma só pessoa, duas esferas de operação. Portanto, a Escritura amarra o ponto de partida,
o verbo era Deus. Em João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. E o verbo se fez carne. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, era Deus. Nele habita corporalmente toda, não era só uma parte, toda a plenitude da divindade. Daí a síntese, ou seja, há uma situação, um só sujeito divino e humano. Quer dizer que Deus era tanto Deus como ele também estava ele tomou forma de um homem e tinha a natureza de homem. Ou seja, Deus era a divindade e humanidade ao mesmo tempo. O que ele, por natureza, Deus, e o que ele assume como homem, não cria duas pessoas, mas duas dimensões reais numa mesma pessoa. Dimensão divina, o Pai, a plenitude da divindade, habitando nele, em Jesus Cristo. Dimensão humana, a carne, com mente, emoções, vontade e limites, assim como nós. Jesus mesmo explica, ele tem explicado essas coisas. O Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Em João capítulo 14, versículo 10. Portanto, quando Jesus diz Pai, ou seja, chamando Deus de Pai, não está apontando para outro Deus ao lado dele. Ele apenas está nomeando a origem eterna que habita na sua humanidade. E também, como nós já lemos, esses fatos são exemplo para nós. Ele deu-nos exemplo. Não é que ele necessitava de alguma coisa, de orar, não é que ele necessitava de orar, como necessitava não, na verdade ele estava dando o exemplo, e porque, na verdade, a Bíblia diz também que todas as orações dos homens virá a ele. Ou seja, todas as orações vai para Deus, na verdade, em si. E Jesus Cristo, como homem, ele teria que orar. É o que diz Salmo, capítulo 65, e o versículo 2. Ó tu, ouves as orações, a ti virá toda a carne. Por isso que Jesus orou, porque ele era homem, e para nos deixar também um exemplo, ele orou também. Mas uma coisa fez muita diferença. Quem era Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele disse assim para os discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Em João capítulo 14, versículo 9. E, ao mesmo tempo, falar como o Pai. Submeter-se. Ou seja, ele tanto falava com o Pai, como ao mesmo tempo orava, sentia vontade como homem, sentia fome, sentia dor, porque na verdade era humanidade e divindade juntas ao mesmo tempo. Ou seja, a humanidade, ou seja, a palavra que habita na carne, a palavra de Deus estava habitando na carne, falava pela boca da carne. Ou seja, Deus, como a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Ou seja, Deus estava, através do homem, estava como servo dele mesmo, assim. Ele, na verdade, divindade falava pela mesma boca da carne, do homem. Era Deus falando com o homem. Você está entendendo? A humanidade, com consciência limitada, se curva diante da divindade que o habita nele. Era Deus falando com o homem mesmo. Agora, Deus, quando falava com o homem, ele se colocava no lugar de homem, para poder falar no Pai, que era a divindade. Isso é uma realidade.
Não vamos encontrar em lugar algum uma passagem que diz que ali era um Deus Filho, um filho eterno, ou uma segunda pessoa em Deus. Não, não existe essa passagem em nenhum lugar da Bíblia. A Bíblia trata um texto sobre Jesus Cristo que diz que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Quem tem, inclusive, João, vamos tratar desse assunto. Em João capítulo 6, né, e o versículo 38. 6, versículo 38. Olha o que nos diz. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Parecem sugerir duas pessoas, mas na chave bíblica eles revelam isso. Vontade humana real em Cristo, ou seja, a vontade que se expressou ali em Jesus Cristo, da qual ele sentia dor, ele sentiu as amarguras da morte, as agonias, como expressa a palavra de Deus também, que ele sentiu uma grande agonia. Ele chorou, ele tinha vontade, mas, na verdade, ali era Deus agindo como homem. A Bíblia diz que, a palavra de Deus nos diz que ele tomou o nosso lugar. Isso quer dizer que, em vez de que fosse eu, que fosse você, a palavra de Deus diz que ele tomou o nosso lugar. Exatamente isso. Então, se ele tomou o nosso lugar, então isso quer dizer que ele agia como um homem, como você, como eu, no que poderia estar ocorrendo na nossa natureza humana. Você entendeu? É o que diz Isaías, capítulo 53, versículo 54. Capítulo 53, versículo 4 e 5. Olha o que nos diz. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas enfermidades, iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Aí veja bem, a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ora, se ele tomou nossas enfermidades sobre ele, como que ele não podia sentir dor? E agora eu te pergunto, quem que estava sentindo dor ali nesse momento? Deus. Era Deus? Sim. Mas como? Sim, como homem. Ele tomou a natureza humana. Ele se formou homem, ele fez semelhante ao homem na carne. Ele se fez como qualquer outro homem, ele se revestiu de carne. E quando isso aconteceu, ele obviamente tomou a natureza humana. Deu para entender? É o que diz Filipenses. Leia Filipenses novamente, capítulo 2, versículos 6 a 8, e vamos entendendo a passagem do que diz as Escrituras. Então vejamos quando Jesus Cristo, até mesmo no Getsemane, ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. É o que diz Lucas, capítulo 22, versículo 46 e 42. Pai, se queres, passe de mim este cálice.
Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Parece haver como se fossem duas pessoas. Mas ponha Deus no lugar de quem estava falando mesmo. A realidade é essa. Ponha Deus no lugar de quem estava falando. Mas era Deus falando com outro Deus? Não. Agora você vai ter que refletir que a passagem diz que ele tomou a natureza humana para agir como homem. Por isso que estou falando. Vamos ler Filipenses, capítulo 2 e versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz. Que sendo em forma de Deus, ou seja, ele não perdeu a forma de Deus, ele continuou sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Quando eles tomaram a forma de servo, ele ia se sujeitar à sua natureza humana a si mesmo como Deus. Olha, aí a segunda parte, fazendo-se semelhante aos homens. Fazer semelhante, ele ia se colocar como o homem que chora. Era Deus se colocar como o homem que sente vontade. Era Deus que ia se colocar no lugar que o homem que tem sente sede. Mas a Bíblia diz que eram semelhantes aos homens. Olha a palavra, semelhante. Entendeu? Isso para nos dar um exemplo. Nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que nos diz que era para nos dar o exemplo. E ainda versículo 8, ao versículo 8. E achado na forma de homem, olha só, e achado na forma de homem, quer dizer, agora ele sendo homem, quem? Deus. Nós estamos lendo a passagem, bem claro. Agora vem, humilhou-se a si mesmo, quer dizer, ele deixou-se ser humilhado, ele se humilhou-se. Se ele não quisesse humilhar, ele não tinha se humilhado. Então ele se humilhou-se. E sendo obediente até a morte, obediente a quem? Olha só. A própria palavra, ela explica que Deus que era Deus mesmo, não era um semideus, nem um Deus Filho, nem um Filho Eterno, não. Deus, a Bíblia diz que em 1 Timóteo, capítulo 3,16, diz que Deus se manifestou em carne. Então ele, na forma de homem, obedecia a sua forma divina, que ele estava se passando como um homem, como se tratando de um homem. O homem não obedece. Quando você ora, você não ora, né, invocando a Deus? É isso, né? Você não está orando, né, você ora como Deus ou como homem? Você ora como homem, assim como eu. Oramos como homem. Você, mulher, ora como mulher, acessivamente. Então, ele se passou, ele foi semelhante. Porque semelhante não é o mesmo ser, que ser igual. Mas ele foi semelhante ao homem. Quer dizer, como homem, Deus agora se submetia à sua parte divina. Não que ele estava necessitando de oração. Olha só. Não faça isso. Não compreenda assim. Porque a Bíblia diz que ele é dono da prata e do ouro. Deus é Deus. Mas ele tomou esse lugar de como homem para nos dar o exemplo. Agora começou a entender melhor? Portanto, o grito de Jesus na cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um dos pontos que mais geram a sensação de dualidade. Mas a própria Escritura corrige a leitura. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós lemos já 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Aí Jesus Cristo diz assim, e o Pai está em mim. João 14, 10, que diz o seguinte, ó, João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Portanto, meu prezado irmão, isso não deixa de ser verdadeiramente, ou seja, isso, na verdade, ele nunca deixou de ser Deus. O brado cita o brado de Jesus Cristo, Deus meu, por que me desamparaste?
cito o Salmo capítulo 22, versículo 1. Qual nós lemos? Davi falando. Se ele estava sendo semelhante aos homens, então ele tinha que até mesmo cumprir algumas palavras com o qual o salmista falou. Olha, o salmista falando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Isso é Davi falando aqui. Então, Jesus Cristo, ele usou as mesmas palavras. Será que era um Deus abandonando outro Deus? Será que Jesus Cristo é como um filho separado de Deus, se sentindo separado? Não. Simplesmente Deus estava usando as palavras de Davi. Como homem. Deus como homem. Não o homem fora de Deus. Não. Ao falar a primeira frase, Jesus convoca o salmo inteiro: humilhação, escárnio, perfuração, sorteio de vestes e, por fim, a vitória e o anúncio às nações. Tudo isto nessas questões. Então Deus, na forma humana, ele sentiu tudo isso quando ele estava na cruz. Mas a Bíblia fala que ali não era outro senão o Senhor da glória. Veja, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Olha o que Paulo falou, quem era que estava lá na cruz. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Amém? Então, quem estava lá era o Senhor da glória. Esse Senhor da glória é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, meu prezado irmão, foi um momento muito precioso. Nós passamos aqui para deixar uma mensagem poderosa a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, também eu solicito a você que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe seu like, se você já é inscrito, deixe seu like. Se nós identificamos sua mensagem, vamos colaborar para que essa mensagem chegue a mais outras pessoas. Você pode compartilhar através do WhatsApp, compartilhando, e assim mais pessoas vão tendo esse mesmo entendimento. E nós temos uma playlist no nosso canal, também a respeito da Cidade de Deus, tanto também como eu vou deixar outros estudos bíblicos que se relacionam com o mesmo que nós estamos falando aqui no nossa descrição, tá? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus continue nos abençoando fortemente.